1945, durante a qual 279 toneladas de explosivos nobres e 41 toneladas de bombas incendiárias. Essas bombas incendiárias deveriam ter sido usadas pela Força Aérea no ataque de 13 de fevereiro, mas o mau tempo obrigou o cancelamento dessa operação. Dadas as circunstâncias, o comandante dos brigadeiros da RAF se encarregou da primeira incursão. Durante a tarde de 13 de fevereiro de 1945, 796 Lancasters e 9 Mosquitos foram enviados para 2 direções diferentes e despejaram 1.478 toneladas de explosivos. 1.182 toneladas de bombas incendiárias nas primeiras horas de 14 de fevereiro. O primeiro ataque foi todo feito pelo 5º Grupo, que usou seus métodos particulares. Isso permitiu que as primeiras bombas fossem despejadas sobre Dresden às 22h14. A cada 2 minutos, um bombardeiro substituía o outro. O último Lancaster do 5º Grupo despejou suas bombas às 22h22. Podia-se ver nuvens de fumaça resultantes deste ataque, no qual foram despejadas mais de 800 toneladas de bombas por 244 Lancasters. Isso foi apenas um sucesso moderado. O segundo ataque, 3 horas mais tarde, também foi feito pelos grupos de aviões de combate Lancasters, 1, 3, 6 e 8. Sendo que o Grupo 8 forneceria o suporte antiaéreo. O tempo estava bom, e 529 Lancasters despejaram mais de 1.800 toneladas de bombas com grande precisão entre 1h21 e 1h45. Nas 2 incursões, o total de baixas da RFA foram a perda de 6 Lancasters, com mais 2 quedas na França e uma na Inglaterra. Mais tarde, em 14 de fevereiro, entre 12 horas e 17 e 12 horas e 30 minutos, 311 B-17 despejaram 771 toneladas de bombas sobre Dresden. O objetivo era destruir totalmente a estrada de ferro. Parte dos Mustangs americanos que participaram da escolta dos B-17 receberam as ordens de atacar os trilhos de trem no caminho para aumentar o caos. Os americanos continuaram o bombardeio no dia 15 de fevereiro, despejando 466 toneladas de bombas. Durante essas 4 incursões, foi despejado um total de 3.900 toneladas de bombas. O bombardeio consistia no seguinte método. Os bombardeiros despejavam grande quantidade de explosivos poderosos para detonar os tetos e expor o interior dos prédios a altas temperaturas. Isso foi seguido pelos dispositivos incendiários por 5 estágios durante a noite. Depois, mais explosivos poderosos eram despejados para ampliar a magnitude dos incêndios. As consequências deste método padrão foram realmente bem eficazes em Dresden. O bombardeio constante acabou criando uma grande tempestade de fogo que se autoalimentava, com picos de temperatura que chegavam a 1.500 graus Celsius. Uma área extensa ficou em chamas e o ar ficou tão quente que fez com que o fogo consumisse tudo muito rapidamente. Uma corrente de ar frio atingiu o solo rapidamente, fazendo com que as pessoas fossem sugadas para dentro do fogo. Depois da principal incursão dos aliados em Dresden, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, ocorreram mais incursões da Força Aérea Americana para minar a estrada de ferro. A primeira foi no dia 2 de março por 406 B-17, que despejaram 940 toneladas de bombas explosivas e 141 toneladas de bombas incendiárias. A segunda foi em 17 de abril, quando 508 B-17 despejaram 1.514 toneladas de bombas explosivas e 1.065 toneladas de bombas incendiárias. Os relatórios militares de Dresden, liberados logo depois dos ataques, diziam que a cidade velha e os subúrbios a leste haviam sido engolidos por um único ataque, destruindo cerca de 12.000 metros quadrados de área, incluindo residências. O número preciso de mortos é difícil de se obter e não é conhecido. Também é difícil de se fazer estimativas, pelo fato de a cidade e os subúrbios ao seu redor, cuja população era de 642 mil pessoas em 1939, estar tomada na época do bombardeio com mais de 200 mil refugiados e centenas de soldados feridos. Números oficiais contemporâneos falam em 21.271 enterros registrados, incluindo 6.865 pessoas que foram cremadas. Havia por volta de 25 mil mortos oficialmente enterrados em 22 de março de 1945, relativos à guerra ou não, de acordo com os relatórios oficiais alemães. No geral,
O bombardeio anglo-americano em cidades alemãs mataram entre 25 mil e 60 mil pessoas. Como esses ataques se deram no final da guerra, o assunto se tornou controverso. Sexto ato. Casas de Papel. A Segunda Guerra continua no Pacífico, onde a Guerra no Céu desenvolveu uma extensa divisão de linhas. Lá, as grandes distâncias impediam as campanhas aliadas de bombardeios estratégicos contra o Japão. Até os aliados alcançarem as ilhas do Pacífico, a indústria japonesa estava totalmente segura. Então, para começar, o poder aéreo no Pacífico servia de necessidade tática para as forças de solo e no mar. A Força Aérea e a Marinha tinham dois objetivos: proteger a força marítima e apoiar as tropas de terra. No começo da guerra, a estratégia do Exército e da Marinha baseavam-se em repelir o inimigo. Logo, os aviões se tornaram muito importantes, fornecendo bombardeios pré-invasões, fechando rotas de suprimento aéreo, fazendo reconhecimento e servindo como transporte. Para decidir quais ilhas invadir, uma pergunta crítica aparecia com frequência: elas têm ou suportam pista de pouso? Se não tinham, sem importar quão poderosa era a força de trabalho, seria possível criar uma com segurança? E se tivessem campo de pouso, e se o inimigo a usasse para operações anfíbias, tinha que ser tomada. Assim, a Marinha armou uma nova estratégia, que consistia no seguinte: através de incursões simultâneas por terra, mar e ar, os Estados Unidos seriam capazes de se livrar dos que antes tomavam conta da ilha em favor de suas operações futuras. Engenheiros navais construíam campos de pousos em poucos dias. E com frequência, a resistência inimiga era eliminada. Com uma nova plataforma na qual podiam operar, as várias forças atacariam os inimigos e, simultaneamente, se direcionavam para o próximo alvo. A nova estratégia fez a Marinha Americana percorrer quilômetros de oceanos, de tal forma que eles foram se aproximando do Japão. Assim que as Ilhas Marianas estavam seguras, o continente japonês ficou na mira de alça dos Boeings B-29 americanos. A superfortaleza era um braço avançado do conceito estratégico de bombardeio e o grande feito da aeronáutica naquela época. Sua envergadura era de 43 metros e sua altura de 9 metros. Seu sistema eletrônico e mecânico eram os mais avançados do mundo. A cabine pressurizada permitia que sua tripulação de 12 homens voasse a uma altitude de aproximadamente 10 mil metros sem sentirem frio ou falta de oxigênio. Para a defesa, ele tinha 12 metralhadoras que funcionavam por controle remoto e um canhão. O B-29 foi o primeiro supergasto militar, pois custou 3 bilhões de dólares para ser desenvolvido. Teve um gasto excedente superior ao da bomba atômica. Sua superioridade na estratégia de bombardeio estabeleceu um padrão no complexo industrial militar americano que se manteve para os próximos 50 anos. Em janeiro de 1944, Happy Arnold visitou a fábrica dos Boeings B-29 em Wichita, Kansas. Lá ele descobriu que ninguém tinha voado naqueles aviões. Somente 67 estavam prontos, e seu sistema complexo pedia um treinamento puxado. Arnold necessitava que os pilotos dominassem o B-29 e achou um meio rápido de treiná-los à medida em que os aviões iam saindo da linha de montagem. Arnold pediu ao general Doolittle, que estava então no comando da Força Aérea na Europa, que selecionasse os melhores pilotos de bombardeiros no Mediterrâneo. Doolittle recomendou o coronel Paul Ditz, que imediatamente trabalhou no desenvolvimento de um novo regimento de treinamento para aviões de combate B-29. Arnold finalmente estava na posição de cumprir a promessa feita ao Departamento de Bombardeio Estratégico. Ele tinha o avião mais avançado do mundo e estava para combater um inimigo que se recusava a se entregar, apesar dos 4 anos de perdas. Arnold criou a 20ª Força Aérea e ganhou total poder sobre o inventário americano e uma super força. Seu propósito era bombardear e dominar os japoneses.
O general Haywood Hansel Jr. comandou os B-29 e seguiu a doutrina de ataque sob a luz do dia e em grandes altitudes. Em 6 meses de operação, a 20ª Força Aérea não conseguiu grandes resultados, o que irritou profundamente Arnold. Ele acreditava que a melhor fórmula para destruir as cidades japonesas era incendiá-las. Com frequência, ele pedia a Hansel que usasse bombas incendiárias. Hansel fez tudo errado e foi substituído por Curtis LeMay. LeMay era disciplinador e acreditava no poder dos bombardeios. E também era um inovador brilhante. Na Europa, ele e o general Frederick Anderson tinham desenvolvido um combate em formação de caixa, uma configuração de voo que permitia o máximo possível de artilharia de B-17 sobre o céu inimigo. Foi o pioneiro no padrão atual de bombardeio. Era uma formação de bombardeiros em Q, seguindo o bombardeiro líder, que solta sua munição sobre o inimigo. O resultado é uma devastação total naquela área. Apesar de algumas bombas errarem o alvo, é claro que a maioria iria atingi-lo. Esse padrão de bombardeio se mostrou eficaz no uso de bombas incendiárias. Cientistas americanos tinham determinado que a melhor maneira de se incendiar uma cidade era começando centenas de pequenos incêndios que cresceriam, se juntariam e criariam uma tempestade de fogo. Era isso exatamente que LeMay queria. E ele queria acabar logo com os japoneses. Ele treinou seus homens a usarem radar para que pudessem bombardear à noite com um clima desfavorável. Por várias semanas, ele jogou seus soldados treinados contra alvos pequenos na Ásia. As primeiras incursões incendiárias em Singapura e Tóquio transcorreram bem. Então, em 9 de março, LeMay se deu a maior missão até então dos B-29. Digamos uma festa preliminar antes do grande bombardeio incendiário no Japão. O alvo? Tóquio. LeMay ordenou que 334 superfortalezas tirassem as armas, munição, compartimento galvanizado e tripulação excedente para que pudessem carregar as bombas. Quando a primeira onda de bombardeios estava acabando, a tempestade de fogo já tinha começado. As chamas eram visíveis a quilômetros de distância. Por 3 anos, cada adulto em Tóquio recebeu treinamento contra ataque aéreo, o que foi muito útil para lutar contra a tempestade de fogo. Com uma temperatura que passaria dos 1000 graus, janelas derretiam. As águas nos canais da cidade ferviam. Acima da cidade, os B-29 cruzavam o céu em colunas. Mas o cheiro de carne queimada entrava nos aviões que voavam triunfantemente. Pela manhã, mais de 16 milhas quadradas de Tóquio tinham virado cinzas. 85 mil pessoas morreram. E milhões perderam as casas. Nos meses seguintes, os bombardeios de LeMay atingiram o Japão muitas vezes mais. Contudo, os japoneses continuavam irredutíveis. A promessa de bombardeio estratégico não se cumpriu. Mas tudo isso mudou mais tarde com o ataque atômico. No verão de 1945, cada cidade grande do continente tinha virado cinzas, com exceção de 4 cidades: Hiroshima, Kokura, Nagasaki e Niigata. Estas cidades tinham sido preservadas, portanto, os estragos causados pela bomba das bombas seria mais dramático. A bomba foi jogada pelo 509 Composite Group, sob o comando do general Paul Tibbets. Os cientistas que a construíram a apelidaram de Little Boy. Chegando ao fim, a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Americana havia criado 16 forças aéreas, numeradas da 1ª à 15ª e a 20ª. Foi a 20ª que levou para casa o B-29 mais famoso, o Enola Gay.